Saudações jurídicas! Bem-vindos à nossa primeira aula, à nossa primeira masterclass sobre as demandas trabalhistas acidentárias. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que reservaram um tempo aqui para estar comigo, para falarmos desse tema tão importante. Meu muito obrigada. Hoje vamos falar, conforme a proposta dessas 3 masterclass, sobre a escolha do nicho de atuação e como que os clientes podem nos encontrar, como encontramos os nossos clientes. Mas antes de falarmos acerca desse tema, que é tão importante, a gente precisa parar um pouco e refletir, uma vez que nós sabemos que os processos que envolvem acidentes de trabalho, por sua própria natureza, envolvem elevadas somas de dinheiro. Só que, em todos os casos em que eu vi, e acredito que vocês também, que uma pessoa vem por dinheiro, ela vai por dinheiro. Sabe aquele funcionário que pede demissão porque vai receber R$100 a mais na loja da frente? Exatamente. Isso acontece conosco. Se vocês vierem atuar nas demandas trabalhistas acidentárias, ou demandas acidentárias trabalhistas, como vocês preferirem chamar, apenas por dinheiro, apenas pela razão de ter bom retorno econômico, vai chegar uma hora que isso não vai te satisfazer e vai acarretar o quê? Na frustração da profissão. Você pode observar que existem muitos colegas frustrados. Então, o que eu desenvolvi ao longo dessa jornada na advocacia, nesses 10 anos de atuação, e aqui eu já abro um breve leque para me apresentar, caso você não me conheça, que eu sou a Gisele Paixão, sou advogada há 10 anos, né? Há uma longa década, mas trabalho com direito mais de 10 anos, desde que eu entrei no primeiro semestre da Faculdade de Direito, eu trabalho com processos, com pessoas, com justiça. Então, ao longo de toda essa trajetória, o que eu pude observar é que nós temos que ter, sim, pretensões, até porque nós vivemos de honorários. Se não cair os honorários, nossas contas atrasam. Só que mais do que isso, é preciso que nós tenhamos um impulso, porque nem sempre os honorários vão vir, ou nem sempre vão vir no tempo em que nós gostaríamos de receber. E nós precisamos estar firmes, estar convictos de que eles vão chegar, mas que o nosso papel está sendo desempenhado da melhor forma. Eu acredito que todos vocês aqui devem atuar por conta própria, ou se não, são todos empreendedores. Para ser empreendedor, você não precisa necessariamente trabalhar para si. Vocês têm essa mentalidade, então é mais fácil falar com vocês, que é preciso buscar no interior de vocês o seu porquê, o seu propósito. Então, antes de falarmos da seara trabalhista acidentária, eu quero entrar nesse tema que muitos chamam de mindset. Na verdade, não é fácil encontrar nosso propósito. Eu mesmo custei a muitas vezes me indagar buscando o meu propósito. Só que existe hoje mecanismos que facilitam esse estudo, essa introspecção, para que nós possamos refletir. E um dos mecanismos que grandes corporações utilizam para lançar produtos, para inovar, para desempenhar outras atividades, para validar projetos, para verificar se está valendo a pena aquela área ou se não, é o Canvas, um modelo de negócios. Lá, nós temos 9 quadrantes, que são 9 questões que você precisa saber para entender se aquele negócio vale a pena, se você não vai gastar muito tempo com ele, se você não vai arriscar muita coisa por ele, se você tem gente para te ajudar, se você tem clientes para isso, como que você vai se relacionar com esses clientes, como que esses clientes vão chegar até você, qual que é a estrutura de custo de tudo isso, e a matriz de valor, que é o propósito, ou também chamado de proposta de valor. E essa proposta de valor, ela fica no centro do Canvas. Você que já preencheu um Canvas deve já ter observado isso. Porque sem a proposta de valor, sem o seu porquê da atuação, não faz sentido.
E um exercício que ajuda a gente pensar, a gente buscar o porquê, está relacionado a uma frase, né? Que geralmente tem, eu ajudo pessoas com. Aqui eu tracei 2 tipos de propósito para a gente colocar, usar como pessoas e como empresas. Mas antes de preencher com vocês, eu queria fazer vocês pensarem se vocês conheceram alguém que passou por um acidente de trabalho ou que teve alguém acidentado. Vocês refletirem, por exemplo, nós tivemos ano passado, salvo engano, aquele desastre lá da barragem de Brumadinho, onde o MPT atuou em grande parte, mas tiveram vítimas e famílias de vítimas que constituíram procuradores para atuar nos seus processos. Você não queria estar num processo desse? Outros vivenciaram na pele acidente de trabalho, como foi o meu caso. Em 2009, a minha mãe estava retornando do trabalho para casa, inclusive em período de carnaval, e ela sofreu acidente de trabalho, de acidente de percurso. Ela foi arremessada uma distância equivalente a um campo de futebol. Ela ficou totalmente desfigurada, vários ossos quebrados. Meu irmãozinho, que é o caçula, na época tinha 2 aninhos. Quando ela chegou em casa, ele nem quis encostar perto dela. Graças a Deus, hoje ela está recuperada. Ela tem um problema na perna em decorrência desse acidente. E quando eu me formei, então, em 2011, eu ajuizei uma ação, que está em trâmite ainda, contra a municipalidade, que é a empregadora dela. Então, eu tenho um porquê de lutar, porque eu tenho uma missão. A minha missão é o quê? Eu tenho uma responsabilidade social, que é a busca do meio ambiente de trabalho saudável. Ah, Gisele, mas o seu caso, da sua experiência, foi um acidente de percurso. Mas não importa, né? A segurança humana, para mim, é um valor. É algo que eu luto com unhas e dentes. Ainda que o dinheiro não venha na proporção da minha pretensão e da minha necessidade, eu vou lutar para alcançar. Então, eu quero que vocês façam essa reflexão, encontre aí, seja um evento que vocês vivenciaram ou presenciaram, que possa te fazer com que você fale, não, eu quero lutar por isso, porque isso faz sentido para mim. Isso faz sentido para mim, mesmo se vier um laudo negativo e eu tiver que impugnar, eu tiver que ir para cima do perito, mesmo que a parte contrária use de artimanhas aí para poder se safar ou postergar o pagamento, eu tenho que ter um propósito maior do que dinheiro. E aqui pensando, podemos dizer, eu ajudo pessoas que se machucaram e perderam ou tiveram reduzida a sua capacidade laborativa aqui, gente, é muito difícil falar que uma pessoa que se acidentou vai ficar 100%, né? É quase que impossível. Então, a gente pode dizer, e é o que eu gosto de usar, a recuperar a sua dignidade. Porque é isso que você vai fazer. Uma pessoa que perdeu a perna, você não vai conseguir, ainda que com a indenização mais elevada possível, recuperar a perna de volta. Mas você vai poder exigir que a empresa ela pague a prótese para a pessoa usar. Então, existem várias indenizações que, a depender de cada caso, vale a pena ser pleiteada, e a gente vai falar isso na terceira aula. Eu ajudo pessoas que se machucaram e perderam ou reduziram a sua capacidade de trabalho a recuperar a sua dignidade. E qual que é a minha solução? Defendendo os seus direitos. Eu não preciso dizer aqui, eu vou apresentar uma reclamação trabalhista, eu vou pedir reparação por danos extrapatrimoniais. Não, a pessoa que aqui você se dirige é a pessoa, o seu cliente final. É B2C, ou seja, você tem que falar a linguagem mais simples possível e mais acessível. E aqui eu já quero deixar uma dica importante, porque quando você se apresenta apenas como advogado, isso soa muito comum. Se você fala, eu sou advogado trabalhista, mais ou menos. Mas se você fala que ajuda pessoas nesse sentido, que se machucaram e perderam a capacidade para o trabalho, recuperar sua dignidade, defendendo seus direitos, a pessoa vai parar e vai te olhar, porque tem um quê a mais, tem um diferencial. E hoje, gente, a diferença está nos detalhes, né? E empresa, eu ajudo empresas que não têm ou não possuem um ambiente de trabalho saudável a reduzir riscos
com a gestão de passivo, alguma coisa assim do tipo. A empresa, você percebe que não tem tanta emoção, é mais racional, porque no fundo, toda empresa quer reduzir custos. E a gente tem que mostrar para ela que esse nosso trabalho pode fazer isso, uma vez que as ações trabalhistas acidentárias são as com maiores condenações. Eu mesmo, ao longo desses 10 anos, atuei em várias causas que foi fixado indenizações de R$500 mil, a mais alta de todas foi 3 milhões, que foi um acidente triplo, o empregado que faleceu foi 3 milhões e os demais foi R$500 mil e 300 mil. Eles entraram numa câmara de gás. Na verdade, o rapaz que faleceu entrou, e como ele demorou muito, um outro colega foi ver, e ele caiu desmaiado, e um terceiro também foi ver, e ele também caiu. Então, o primeiro faleceu, infelizmente, os outros dois não faleceu, mas o da indenização de 500 mil, por exemplo, ficou totalmente inválido, e o último ficou com algumas deficiências. Então, foi um dos acidentes mais graves que eu já assisti, assisti como advogada ao longo da minha trajetória, e um dos mais tristes também, e eu estava pela reclamada na época. Então, é importantíssimo mostrar para a empresa essa situação. E aí, no fim, só para resumir, a gente conseguiu fazer acordo, esses 3 milhões baixou para 900 mil parcelado. Foi um grande lucro para a empresa, digamos assim, perante essa condenação elevada. Quando a gente tem aqui o nosso propósito definido, então, a gente tem a nossa joia e a gente precisa lapidar ela, né? Puxa, eu sei que eu quero defender essas pessoas aqui, Gisele. Eu sei que eu quero defender essas empresas aqui, Gisele. E onde elas estão? Quem poderá ser nossos clientes? E aqui a gente tem que ser... Aqui nós somos emoção, porque a gente está procurando nosso propósito. E aqui a gente vai ser mais razão. Aqui nós vamos buscar dados. Buscar informações concretas para fundamentar nossa atuação para ver se a gente está no caminho certo. Você que me acompanha sabe que eu sempre publico dados estatísticos. E segundo o Observatório de Acidentes de Trabalho e até a Previdência Social, nos anos 2018 e 2017, tivemos quase 600 mil acidentes de trabalho. Isso mostra o que para mim? Mostra que existe muita gente se acidentando, mostra que existe uma demanda aí grande, relevante, certo? Então, já com esse dado aqui, a gente vai falar um pouco mais de dados quando estivermos falando de prospecção, que eu vou falar para vocês as duas principais ferramentas que eu entendo relevantes para analisarmos o nosso mercado das demandas trabalhistas acidentárias, mas compete já antecipar essa informação. E buscando aí nossos clientes, aonde nós vamos encontrar esses clientes? Eu tenho aqui para mim 5 fontes. A primeira fonte é o famoso boca a boca, ou quem indica. Você que já forjou a sua proposta de valor, pode fazer um informativo, pode fazer uma mensagem e disparar para todos os seus clientes, ou se você não tem nenhum cliente, para os seus amigos, que você está atuando nessa seara e que você pode ajudar, caso ele tenha passado por isso, ou conheça alguém que tenha passado. Então, esse é o primeiro e o mais potente de todos, o boca a boca, que sempre vai existir, e ele é muito importante. Nós temos também as parcerias. E as parcerias, elas não se limitam apenas a pessoas na mesma área de atuação, ou seja, advogados. É claro que eu faço e tenho muitos parceiros em outras áreas do direito, mas essas parcerias podem ser com outros profissionais de outras profissões, como, por exemplo, médicos. Você pode, a gente vai ver no final dessa aula, buscar ortopedistas e fazer parceria com eles. Você vai saber, né, que as fraturas é um dos motivos de mais afastamento aí previdenciário, já buscar fazer uma parceria com profissionais, né? Nós temos ainda os grupos temáticos. Grupos temáticos que eu quero dizer que são associações, são grupos
de estudos, comissões, onde você pode se apresentar como essa pessoa que resolve esse problema e ser lembrado por tal. Ainda nós temos os eventos, né? Em que pese os eventos ao vivo ainda não estão acontecendo, você já começa a se preparar para se mostrar autoridade nesse assunto na sua região, na sua área. E nós temos mais uma fonte, que é o marketing de atração, que é sobre isso que eu quero falar na prospecção, que nada mais é que a pessoa procurou no Google e me acha. Só para vocês terem ideia, um dos meus conteúdos que mais trazem clientes e que mais têm acesso são relacionados a esse tema. E na minha experiência, as pessoas que buscam isso são aquelas que ou sofreram acidente de trabalho, estão buscando uma justificativa, alguma informação, ou são pessoas que tiveram pessoas próximas. Então, a chance de acontecer isso aqui é muito alta. Então, eu já sei onde eu posso encontrar esses clientes. O que eu posso fazer, então? Esses 4 tipos, essas 4 possibilidades de prospecção, aqui já abrindo na prospecção, você pode fazer agora. O marketing de atração, que envolve essa prospecção nossa, ele vai se dar pelo conteúdo. E aqui eu quero abrir uma informação muito importante para vocês. Engana quem pensa que basta se intitular como advogado trabalhista que vai resolver essa causa. Engana-se quem pensa que só sendo previdenciarista vai resolver causas desse tipo. Por quê? Porque essa demanda acidentária, ela toca tanto o direito do trabalho, quanto o direito previdenciário, quanto o direito civil, no mínimo, sem falar das outras normas, que a gente vai falar um pouquinho na última aula. Então, a gente precisa conhecer o direito 360 graus. Eu não posso me limitar a falar, eu só faço trabalhista e não sei nada do que está dizendo a Lei 8.213 e o Decreto 3.048, ou eu sou previdenciarista, não sei nada do que diz a CLT, as súmulas do TST, a jurisprudência. Então, é preciso que você conheça todo esse arcabouço, porque nem tudo que o direito previdenciário diz vai se aplicar, nem tudo que o direito trabalhista diz vai se aplicar no previdenciário, e o direito civil tem algumas nuances que serão aplicadas no contexto aí das indenizações. Por isso que você precisa conhecer como um todo. Eu até me lembro que de 2 situações em que eu recebi o mesmo conselho nesse sentido, de ser um profissional 360 graus. Meu pai sempre disse, Célia, você vai se formar para defender causas de todos, defenda todas, não recuse, exceto de traficantes. Meu ex-chefe e primeiro mentor na jornada da advocacia, e no primeiro escritório que eu trabalhei lá em 2011, me falou, quando eu saí de lá, para assumir um cargo de advogada trabalhista. Disse, nunca abandone o direito de todas as coisas, porque lá era generalista. Se, por um lado, a advocacia generalista ela é ruim, porque não te permite você ser especialista naquele determinado assunto, por outro lado, ela te dá uma visão 360 graus. E hoje, em 10 anos de atuação mais na área trabalhista, eu não perdi o feeling, eu não perdi a noção das outras áreas do direito. E eu lembro e eu sei o que eu posso alegar sempre quando acontece alguma coisa, eu posso trazer aspectos de direito penal que eu gosto particularmente, quando se fala dos graus aí de incapacidade, eu gosto de trazer aspectos de direito penal. Então, mostra que quanto mais você conhecer de um todo, melhor você vai representar o seu cliente. Eu lembro, inclusive, em arremate, para fechar esse pensamento, do Napoleão Hill, que ele diz uma frase muito famosa dele, que o melhor advogado não é aquele que sabe a resposta na ponta da língua, mas aquele que sabe onde encontrar. Porque nem sempre o que você fala imediatamente será realidade nua e crua. Sempre vai haver um aprofundamento. Então, vai vencer quem tem a base mais sólida, tem o alicerce mais forte. Então, nesse aspecto da prospecção, a gente vai entrar nos 2, eu vou apagar esse aqui, nas 2 fontes que eu reputo de grande importância para possamos aí desenvolver o nosso conteúdo. E aqui eu já quero abrir uma informação assim, você tem que ter em mente para quem você quer prospectar. Porque, a depender, nós vamos ter... Deixa eu só anotar aqui, Smart lá.
nós vamos ter, ou você fala para advogados ou aspirantes, bacharéis, ou pessoas que gostam da disciplina, ou você vai falar para cliente final. Porque se você chegar com uma abordagem, o que é acidente de trabalho? Certamente quem vai chamar a atenção de quem? De advogados, de jovens advogados, de estudantes, de pessoas de RH, pode até chamar a atenção desse público. Mas se você fala, saiba as 3 atividades que mais causam acidentes no setor de metalurgia. Você restringe o seu conteúdo e traz informações que todo mundo que trabalha nesse segmento, pelo menos, vai ter curiosidade de ler, ou de saber, de assistir, ou de ouvir, se for um podcast. Portanto, você precisa entender esse lado. Se por um lado pode ser que caia seu engajamento, não tenha tanta visualização no início, esse conteúdo tem mais qualidade, porque ele vai atrair a pessoa certa, a pessoa que tem aquela dúvida e que pode ser um potencial cliente. E também vai afastar aquela pessoa que não se interessa pelo tema. Por exemplo, um caixa de supermercado não vai ter interesse em ver um artigo falando desse assunto, porque ele não tem nada a ver com metalurgia. Mas é importante você ser cirúrgico e identificar aí qual é o tipo de linguagem que você vai usar, para quem você quer usar, quem você quer atrair com essa linguagem. E 2 sites que eu entendo de suma importância para você pesquisar sobre os dados que são aí a base do nosso conteúdo, porque a gente tem que olhar o mercado. A gente não pode cair na armadilha do achismo. Hoje a gente tem dados demais. A gente tem que buscar esses dados, claro, de fontes confiáveis como essas daqui, que também está no material. Eu queria até abrir uma aspas aqui. Toda essa aula, minuciosamente, vai estar numa apostila. Para você receber, fique até o final e saiba como que você vai receber esse PDF aí para te ajudar, tá? O primeiro site, dados.org.br, que é um site do governo federal, que tem todas as informações da Previdência Social aberta. Então, tudo sobre o INSS você vai ter ali de dados concretos, pagos ou a receber, benefícios concedidos, enfim. Tem muita informação. O que nos interessa, e aqui será apenas para nos mostrar, mais uma vez, em conformidade, em confirmação com o que eu já apresentei a vocês dos dados do anuário da própria Previdência, nós vamos ter vários benefícios concedidos. Os mais relevantes para nós são os que referem-se a acidente de trabalho. Nós temos as pensões acidentárias, eles são importantes porque quem recebe a pensão foi quem, infelizmente, teve o ente que sofreu um acidente de trabalho e faleceu. Nós temos os auxílios doenças acidentários, que são aqueles benefícios geralmente concedidos logo no início do afastamento daquela pessoa que se acidentou, que ela está totalmente incapacitada para o trabalho. Nós temos ainda os auxílios acidente de trabalho acidentários, que são aquelas indenizações pagas pelo INSS que não impedem a pessoa de trabalhar, em decorrente da sequela e da sequela do acidente sofrido, ela já recebe esse benefício. E nós temos um benefício muito interessante, que é o auxílio suplementar acidentário, que é pouco explorado, mas que existe. Inclusive, aqui a gente consegue puxar um gancho para o trabalhista, no caso que eu acompanhei, de um rapaz que, infelizmente, sofreu um acidente e ficou totalmente incapacitado, e hoje depende de auxílio para todas as atividades cotidianas. A sua esposa teve que sair do trabalho para cuidar dele, e, em função disso, ela recebe um salário pago pela empresa para atendê-lo, para cuidar dele. Seria mais ou menos essa lógica. Então, a gente observando esses benefícios, temos ainda a aposentadoria por invalidez acidentária, que quando for decorrência de trabalho também, que vai nos dar o parâmetro aí de números para mostrar o tamanho do mercado que temos. E, salvo engano, pensar em quase 200 mil acidentários, doenças, mais de 200. Então, nós temos muitos benefícios concedidos, quase 1 milhão, se for totalizar, só os benefícios relacionados aqui ao acidente de trabalho, que é o que nos interessa. Embora esses dados, já vai estar na apostila de vocês, não estejam tão atualizados, eles refletem aí o contexto da Previdência Social. E se levarmos em conta os últimos anos, por exemplo, ano passado, em que nós vamos ter aí os reflexos da ergonomia, que as pessoas começaram a trabalhar em casa e não dispunham de equipamentos
adequados, até mesmo os transtornos psicológicos. Então, vamos ter um aumento ainda maior desse tipo de afastamento. Nós, então, verificamos mais uma vez e confirmamos que temos um mercado a ser explorado. Aqui, nessa ferramenta, que é a grande ferramenta de ouro e a grande sacada, que eu entendo que é a melhor ferramenta de dados de direito do trabalho, que é a Smart Lab. Você vai entrar lá e vai ver que lá tem campo que fala só sobre trabalho escravo, meio ambiente de trabalho, que é o que nos interessa, trabalhos informais e tudo mais. Você vai direto na aba dos informais. Para você, e aqui qual que é a sacada de usar o Smart Lab? Não é olhar informações generalizadas, mas usar da geolocalização. Por quê? Porque você precisa primeiro explorar a sua região para depois ir crescendo. Não adianta você estar aqui em São Paulo e quer explorar o Maranhão. Vamos começar por aqui. Então, aqui você pega, se possível, como, por exemplo, eu estou em São Paulo, eu vou explorar o meu bairro. Tem alguma indústria aqui? Se não tem, eu vou crescendo o meu raio para conhecer melhor e para dar uma dedicação maior. Porque se eu quiser abraçar o mundo, eu acabo não abraçando nada. Então, a geolocalização é a ferramenta extraordinária para que a gente limite aí o nosso início e possa crescer aos poucos. Quando você entra lá na aba da segurança, saúde e segurança do trabalho, você pode encontrar a sua cidade de duas maneiras. E vai rolando a tela, vai ter lá notificações de trabalho por município, e você encontra o seu. Ou você pode ir naquele ícone que é uma gotinha, e essa gotinha ficou esquisita, que representa lá o local e digitar o nome da sua cidade, e vai aparecer todas as informações trabalhistas. Ali tem uma mina de ouro. Já pensou você explorar cada informação? As pessoas vão falar, nossa, essa advogada sabe tudo, esse advogado é espetacular. E, na verdade, você está apenas minerando esses dados, transformando esses dados em ouro, que é isso que importa, isso é a moeda do século. Então, você encontrou a sua cidade e você vai lá. Você tem informações diferentes e diversificadas. No âmbito que nos interessa, que é as demandas trabalhistas acidentárias, você consegue ver os motivos do afastamento, quais são as doenças ou os acidentes que mais causam afastamento. Você vai encontrar as atividades econômicas, quais são as atividades econômicas daquela cidade que mais provocam acidentes. Você vai encontrar também as profissões, quais são as profissões que mais ocasionam acidentes naquela região, e muitas outras informações que, se eu fosse explorar o Smart Lab, eu ia ficar 3 horas falando, porque eu amo essa ferramenta. Então, é uma ferramenta muito importante que pouca gente conhece. Eu mesmo passei a conhecê-la tem pouco mais de um ano, e eu extraio meus dados sempre dessa ferramenta, minerando eles, transformando eles em ouro. Inclusive, no material de vocês, e antes de iniciar essa aula, eu pesquisei uma cidade aleatória, Betim. Se alguém estiver aqui e é de Betim, beijo no coração. E eu vi que lá nós temos as notificações, 12 mil acidentes de trabalho, mais de 12 mil um pouquinho. Isso quer dizer o quê? Se formos comparar a nível São Paulo, são poucos, mas a nível Betim eu não sei o tamanho da cidade, então um valor relevante. Só que esse número diz respeito apenas comunicadas em trabalho, ou seja, abertura do CAT. Não significa dizer que houve um afastamento previdenciário em todos esses casos. E o que muitos previdenciaristas podem falar, como eu já falei. Então, se não teve afastamento, não tem direito a nada. E aí que se engana. Aí que mora o X da questão. Aqui que se divide os troianos dos gregos. Aqui que se divide o raiz do Nutella. A responsabilidade trabalhista é diferente da responsabilidade previdenciária. O que, a princípio, pode não parecer que há nenhum reflexo trabalhista, previdenciário, no âmbito trabalhista nós vamos ter, porque mesmo que não haja o gozo e o benefício previdenciário, a pessoa pode ter direito à estabilidade. Já pensou ela ser demitida? Puxa! E tem esse direito, 12 meses de indenização no mínimo aí, conforme entendimento simulado, que nós vamos falar na próxima aula, que eu não vou abrir aqui, mas eu já trazendo esse cenário para mostrar para vocês a importância de ser um profissional diferenciado, de conhecer essa visão 360 graus, não ficar limitado apenas
então somente a nomenclatura do segmento de atuação. Mas na nossa cabeça a gente tem uma noção maior. E aqui a gente tem, com base e pegando todos esses dados, a gente transforma em conteúdo. A gente pode transformar essas informações, no caso de Betim, primeiramente a gente pode falar, já abrindo o leque, porque a gente tem que ter uma consciência de que, por exemplo, nas redes sociais, eu não posso ter a mesma abordagem que eu tenho no meu blog, nem nos vídeos do YouTube. Por quê? Porque no meu blog, os vídeos do YouTube, as pessoas vão procurar no Google e o Google vai entregar para elas. No Instagram, por exemplo, as pessoas não estão procurando e eu vou aparecer para elas. Então, a nossa abordagem tem que ser diferente. Enquanto no site e no YouTube eu posso ser um pouco mais agressiva, no Instagram tem que ser um pouco mais light. Tá? A gente tem que ter uma noção disso. Por exemplo, aqui no âmbito dessa prospecção, falando da cidade de Betim, no Instagram, o primeiro assunto, para você direcionar seu conteúdo focado nessas demandas acidentárias, você podia falar, conheça as 3 principais atividades econômicas da nossa cidade. E você não fala diretamente de trabalho, você aborda as informações referentes àquela atividade. Se você já teve algum contato, se você conhece alguém que já trabalhou, quais são os prós e os contras dessa atividade. Numa segunda postagem, aí você já fala quais as 3 funções, porque você vai saber que você fez a pesquisa no Smart Lab, que mais geram acidente de trabalho ou geram afastamentos aqui na região de Betim. E aí você pode criar vários tipos de conteúdo. O céu é o limite, gente. O que eu quero mostrar para vocês é só um en passant das possibilidades de atrair clientes certos. E a geolocalização é uma ferramenta que precisa ser utilizada. A gente está preocupado muito em expandir o mundo quando o nosso mundo ainda não foi... a gente não mexeu aqui pertinho de nós. Então, vamos mexer aqui. Aqui vai nos dar experiência para a gente galgar e alcançar o mundo inteiro. Então, eu agradeço demais por vocês terem ficado comigo hoje aqui. Muito obrigada de todo o meu coração. Escreva nos comentários o que vocês acharam nessa primeira aula. Printe essa aula. Coloque nos seus stories. Me marque. Eu vou ficar muito feliz de ver que vocês estão assistindo e principalmente que vocês estão compartilhando. E não se esqueça que amanhã estaremos novamente aqui para mais uma aula, falando aí já mais da seara prática, porque eu quero mostrar para vocês o norte, porque aqui eu dei todo o planisfério, todo o universo. E agora eu quero deixar vocês para uma atuação mais assertiva e direcionada ao êxito. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês. E sem se esquecer que, se você quiser baixar o PDF, ou seja, receber o PDF, mande um e-mail para o e-mail que você recebeu com esse vídeo. Você fala, quero receber o PDF, que eu enviarei com o maior prazer. Um beijo para vocês e até amanhã.